E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos e todas estejam bem, ainda aí, né, no ensino remoto. E nós estamos indo para o final da apostila de Sociologia. Nós terminamos a apostila de Filosofia na semana passada e hoje a gente vai concluir a nossa apostila de Sócio, beleza? Na semana que vem nós vamos iniciar as duas últimas apostilas, uma de filosofia e outra de sociologia, para a gente concluir o nosso ano, não é mesmo? Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Só vou ver se o meu som tá beleza, tá show de bola. Vocês vão me ouvir muito bem aí. Bom, seguinte, eu vou fazer o mesmo esquema que eu estava fazendo nos nossos últimos encontros. Eu vou gravar dois vídeos para que não fique muito longo aí para vocês, não fique cansativo, tá bom? Só para a gente retomar o nosso assunto, o que nós estávamos discutindo há 2 semanas em sociologia, eu vou abrir aqui para vocês. Tá? Estamos aqui, movimentos sociais e revolução, tá? Na página de número 66. Daí nós vimos na última aula a definição de movimentos sociais, nós falamos de alguns desses movimentos no Brasil e no mundo, falamos sobre a ideia de revolução e o pensamento positivista, eu vou até retomar o que os positivistas acreditavam, e aí hoje, na parte 2, tá, a gente vai mergulhar na ideia de revolução, tá bom? Só para vocês recordarem, no Para Debater, ele estava colocando, ele coloca a ideia ele incentiva o debate para que a gente imagine as noções de direita, de esquerda, tá? Tem aquela ideia, né, de quem não é socialista aos 20 anos não tem coração, quem assim permanece aos 40 não tem imaginação. E aí depois na outra frase, quem aos 20 anos não é comunista não tem coração, e quem assim permanece aos 40 não tem inteligência. Então, eles estão aí problematizando a ideia de ser ou não socialista, o que isso significa, seja na infância, numa adolescência ou então numa idade adulta. E aqui na imagem dos trabalhadores, ele está mostrando a importância da classe operária, a importância da coletividade dos trabalhadores na realização de revoluções. Beleza. Visto isso, a gente vai começar a ver a noção de revolução, e aí eu vou problematizar para você tanto a revolução num sentido político, econômico, social, e a gente vê ela tanto na visão da esquerda, na visão marxista, como na visão da direita, uma visão liberal. Tá? Bom, quando a gente pensa em revoluções, a gente sempre tem que pensar nisso aqui, ó. Quando existem rupturas bruscas, profundas. Então, a revolução ela ocorre quando há uma descontinuidade. Tá? Ou seja, a história estava indo para um rumo, o movimento revolucionário vai lá, toma o poder e realiza uma profunda mudança, ele vai para um lado oposto. Vou te dar exemplos para você entender isso. Mas, se a gente analisar de uma maneira geral, você vai perceber que revolução não é somente uma questão política, tá? E ela não é somente uma questão de ideologia de direita ou de esquerda. Você pode ter uma revolução em aspectos econômicos, em aspectos tecnológicos. Então, por exemplo, a Revolução Neolítica, que você estuda lá no começo da história, ela provocou uma ruptura brusca dentro da história da humanidade. Olha, o que você tem que lembrar? Que até então nós vivíamos de caça, de pesca e de coleta. Na Revolução Neolítica nós nos tornamos agricultores. Olha, houve uma ruptura profunda. A industrial, nós modificamos de maneira profunda a forma de produzir as mercadorias. Agora a gente vai ter uma produção que vai utilizar a máquina e vai provocar profundas modificações sociais e econômicas. Então, veja, a gente tem uma revolução no aspecto da sexualidade.
lá nos anos 60 e 70, o uso de anticoncepcionais, modificou a natalidade. A mulher passou a ter maior controle sobre o corpo, sobre a procriação. Tá? Outra mudança profunda. Tecnológica hoje que nós estamos vivendo, com a ampliação da tecnologia, olha isso. A internet, os computadores, hoje falamos em 5G, tá? Falamos em viagens interplanetárias. Tudo bem, ainda não executamos, mas estamos a caminho disso. Agora, é natural que a apostila ela vá olhar para a revolução no sentido político, que talvez aqui é o que nos interesse mais dentro da sociologia, nesse modo. Mas entenda sempre a noção da revolução enquanto uma descontinuidade. Estávamos indo para um lado, tá? Seja na política, seja na economia, seja na sociedade, seja na cultura, seja então, na sexualidade, no comportamento, tá? E aí passamos aí para um outro lado, com uma profunda mudança. Do ponto de vista político, a gente vai pegar aqui dois grandes exemplos revolucionários, a francesa e a russa. A francesa vocês já estudaram recentemente, a russa vocês devem estar para ver esse assunto. Quando a gente fala na ideia de revolução, depois que você entender o que é uma ruptura brusca, veja que a revolução ela vai ser um processo que pode ou não ter violência. Esse é um ponto bem legal. Por quê? Se você analisou a Revolução Gloriosa, que aconteceu lá na Inglaterra, e ela ocorre em 1688, ela acabou com o absolutismo. Então, houve uma grande ruptura, um processo revolucionário. Tá? Mas ela não usou de violência. Eles conseguiram fazer isso por meio da lei, tá? Por meio do Bill of Rights, por meio da Declaração de Direitos. Então, eles romperam, eles destruíram uma ordem política absolutista e começam a criar uma ordem política liberal por meio do quê? Por meio da Constituição, por meio de uma negociação política. Tá? No caso da Revolução Francesa, eles conseguem destruir o antigo regime e fazem isso de que maneira? Por meio da violência. Um grande uso da força, uma revolução que durou 10 anos, que matou muitas pessoas, tá? Mas que conseguiu transformar a ordem vigente. Veja que se teve ou não violência, isso vai depender das condições históricas, você precisa ter um enfrentamento com as autoridades políticas para que você vá romper as estruturas dominantes. Então tem que ter conflito. Tá, então tem um conflito ali de um grupo liberal burguês contra um grupo absolutista do clero. É um grupo popular, tá, socialista, contra o czar, no caso da Revolução Russa. Teve enfrentamento. Esse enfrentamento houve aí uma grande modificação. Tá? Então isso vai constar como um processo revolucionário. O que a gente tem que entender, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nisso, que a gente não pode analisar uma revolução como um golpe. Porque o golpe ele é uma pseudo-revolução, ele é uma falsa revolução, ou seja, ele não é algo revolucionário. Por quê? Quando acontece um golpe, quando, por exemplo, eu tiro um grupo do poder e coloco outro, veja que a revolução faz isso. Só que qual que é a diferença? No golpe, ele só vai substituir as autoridades políticas. Ele troca 6 por meia dúzia. Ele pode usar da violência, ou ele pode ser um processo pacífico, tá, de derrubada de um governante, só que ele não rompe as estruturas. Isso é muito importante. Tá? Isso é interessante você pensar. Ele mantém a mesma estrutura. Então, ele não vai realizar uma ruptura na estrutura econômica, na estrutura política, tá? Estrutura social, cultural. Ele mantém a mesma estrutura. Ele só muda quem está no comando. Então, eu vou te dar um exemplo que eu acho que fica bem evidente aqui. Quando a gente analisa, vamos pensar dentro grandes momentos da história. Revolução Francesa. Quem realiza o processo revolucionário? Nós temos o terceiro estado, então a burguesia, os sans-culottes e os camponeses. Tá? São grupos que estão de fora do poder. Eles não fazem parte do poder político. Quem que estava no poder? Primeiro e segundo estado. Clero e nobreza. Então, o que acontece? Esse terceiro estado toma o poder,
modifica todas as estruturas políticas, econômicas e sociais, acabam os privilégios feudais, tá? Por exemplo, acabam o governo absolutista, e eles instituem uma nova forma de governo. E isso foi uma ruptura profunda dentro da história do Brasil, perdão, dentro da história mundial. E ela é uma revolução burguesa, feita por quem? Pela burguesia, ou seja, essa é uma revolução que estaria dentro do espectro político a uma direita. Revolução Russa, a gente vai ver daqui a pouco. Quem que toma o poder? São os trabalhadores, com o apoio dos camponeses. Quem que eles tiram do poder? Eles vão tirar do poder do czar, tá? Que era ali uma mistura de um capitalismo com características feudais, e vão instituir um novo regime, que é o quê? Esse novo regime é um regime socialista. Então, houve uma profunda transformação. Tá? Agora, um golpe. Como que a gente poderia pensar em momentos de golpe? Você pode utilizar a história do Brasil como exemplo disso. Tá? Você pode colocar o golpe do Getúlio Vargas no Estado Novo, em 87, tá? Em que ele mesmo tomou o poder, ele já estava no poder, e dá um golpe para aumentar o seu próprio poder. Então, ele não muda as estruturas. Você pode pensar em 64, você pode fazer um golpe clássico, tá? Em que a elite militar, apoiada pela elite econômica, toma o poder no Brasil para manter o desenvolvimento econômico do capitalismo industrial burguês. Isso é um golpe. Não houve mudança de estrutura alguma. Você continuou com o mesmo desenvolvimento econômico, com os mesmos privilégios da elite econômica. Então, não pode ser visto como um movimento revolucionário. Tá? Então, até hoje, dentro da história, a gente discute aí, né, tanto dentro da história como nas análises filosóficas e sociológicas, quais foram as grandes revoluções que mudaram a história da sociedade. Então, você normalmente vê quais? A francesa, a inglesa, no caso a gloriosa, a russa, a chinesa, a cubana, tá? São revoluções que estão tanto do lado liberal como do lado socialista. Entendeu? Tem um ponto que é muito interessante quando a gente analisa as revoluções, que são as questões que envolvem legalidade e legitimidade. Tá? Esse é um ponto que vale a pena a gente também olhar com um pouco mais de cuidado. Veja que quando a gente tem um processo revolucionário que é legal, é que as mudanças elas são feitas dentro das regras constitucionais. Tá? O que isso significa? Que a gente consegue realizar a grande ruptura por meio do processo político vigente. Então, eu vou lá, elejo um grupo político que sobe ao poder e promove uma grande mudança dentro das estruturas econômicas, políticas e sociais. Tá? Isso seria por um meio legal, por meio das instituições. Agora, quando a gente pensa dentro de uma legitimidade, é aí que está o problema. Tá? Por quê? Porque nem tudo que é legal, ou seja, nem tudo que está na lei é legítimo. Vlad, tá, mas o que seria uma ideia de legitimidade? O que seria legítimo que fosse feito ou não? Então, por exemplo, no Brasil hoje, a gente poderia pensar na legitimidade de uma lei. Teoricamente, a lei é legítima quando ela é aprovada pelos poderes. Quer dizer, que o legislativo vai lá, faz a lei, o presidente aprova, e não há nenhuma inconstitucionalidade por parte da leitura do STF. Quer dizer que o STF aprova e diz, essa lei está dentro dos parâmetros da Constituição do Brasil. Isso foi legal. Então, beleza. Ela está na legalidade e ela tem uma legitimidade por quê? Porque ela está dentro dos parâmetros da democracia. Quer dizer que quem fez a lei são os representantes do povo, os deputados, os senadores e o presidente. Daí, a legitimidade ela é questionada quando ela deixa de contar com esse apoio popular dos representantes populares. Olha que interessante esse texto do Norberto Bobbio. Ele está dizendo sobre a legitimidade. Consiste na presença em uma parcela significativa da população de um grau de consenso capaz de assegurar a obediência sem a necessidade de recorrer ao uso da força, a não ser em casos esporádicos.
É por esta razão que todo poder busca alcançar consenso, de maneira que seja reconhecido como legítimo, transformando obediência em adesão. A crença na legitimidade é, pois, um elemento integrador na relação de poder que se verifica no âmbito do Estado. O que o Bob está querendo dizer em outras palavras? Quanto maior o apoio popular, maior a legitimidade. Então, quanto mais aquela determinação, aquela lei que foi criada, aquela política que está sendo exercida, quanto maior o apoio popular, maior a aspiração popular, ou a aspiração dos poderes que representam a população, tá? Derem força a essa lei, a essa política, mais legítima ela será. Esse é o grande ponto. Então, quando que não há legitimidade? Não há legitimidade de uma lei ou de uma política quando ela é imposta e ela não é aceita ou ela não é chancelada pela população. Então, olha que interessante. O apartheid na África do Sul, que separava brancos e negros, ele era legal. Ele estava na lei. Era uma lei. Mas eu pergunto, ele era legítimo? A maior parte da população da África do Sul, mais de 90%, era composta por negros e negras. E essas pessoas eram proibidas de participar da vida política, econômica e social. Isso era legal? Tá? Estava na lei. Mas era legítimo? Não era legítimo. Não havia legitimidade alguma. A mesma coisa acontecia nas leis de Jim Crow nos Estados Unidos, que proibiam negros e negras de participarem da vida política, social e econômica. Eles votaram nessas leis? Não, não votaram. Foram impostas pela população branca. Está aí, está na lei, é legal, mas ela não é legítima. Não tem legitimidade, ela não é moral. Tem um ponto interessante para a gente relacionar isso com a noção de certo e errado. Aqui no Brasil, você pensa no AI-5, lá na ditadura militar, que dava poder ao presidente da República de perseguir, prender aqueles que eram considerados inimigos do regime. Dava poder ao presidente da República de fechar o Congresso. Era lei. Ela é legítima? Não, o povo não teve participação alguma. E é repressivo. Estão entendendo? Então, eu acho que esse ponto é muito interessante. Toda medida que é tomada, ela tem que ter uma legitimidade. E aí vem um ponto legal de uma revolução. Ah, Vlad, mas eu vejo aí que muitas das vezes movimentos tentam tomar o poder, né, são revolucionários usando da força, tá? Eles usam de uma grande violência, mas aí usou a violência, perdeu a legitimidade. Como que se lê essa questão? Tá? É legítimo ou não usar da violência? Aí que tá. Os movimentos revolucionários, pelo menos em tese, eu não estou aqui para defender isso, por favor, quero que você entenda. Tá? O que a gente tem que fazer sempre é entender, concordar é um outro aspecto, e aí depende da subjetividade de cada um. O uso da violência, ele é defendido por esses grupos, né? Ele se torna legítimo quando não existem outros meios para lutar por mudanças contra o sistema opressor. Então, por exemplo, Mandela, lá durante o apartheid, o Mandela, num primeiro momento, ele usou da violência. Por quê? Porque o domínio que era exercido pela população branca, pelo sistema político que era branco, era tão opressor que não dava possibilidade dos negros de participarem, de reivindicarem os seus direitos, senão pelo uso da força. Daí a gente tem que questionar o que é a violência? Quem está praticando a violência? Será que a violência ela é desse grupo que está sendo oprimido ou será que a violência é do grupo opressor? Não seria o caso de dizer que quem usa da força, da chamada violência, como forma de resistir, não está somente realizando uma autodefesa? Sendo que a verdadeira violência é daquele que oprime, é daquele que proíbe, é aquele que dificulta, aquele que não quer que um grupo participe? Interrogação. Então, quem defende esse uso da violência diz que, na verdade, o que está acontecendo é que é uma forma de se defender, e é uma forma legítima de se defender para você mudar as estruturas de poder. Será que a Revolução Francesa, que foi uma revolução da burguesia, teria tido êxito se ela não tivesse usado da força? Tamanho era, naquela época, o domínio exercido pelo primeiro e segundo Estado sobre o resto da população? Eles que eram de menos de 10% da população? Interrogação. Tá? Então, é muito provocativo e eu gostaria que vocês pensassem sobre isso para
para vocês criarem um ponto de vista acerca dessa discussão. Beleza? Eu volto no próximo vídeo para a gente encerrar essa discussão. Valeu?